Quantos estão com a sua Bíblia aí, irmãos? Então pega a sua Bíblia, abra no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 22. Gênesis, capítulo 6, versículo 22. Quando você encontrar, digo amém. Está escrito: assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Glória a Deus. Sabe, queridos, Noé, ele foi o primeiro homem que a Bíblia diz que fez algo para Deus. Primeiro homem. E nesse tempo aqui, se você ler aí no início do capítulo 6, você vai perceber que foi um tempo em que a humanidade estava completamente o quê? Corrompida. Era um tempo em que a maldade cresceu de tal modo na terra, em meio aos homens, em que chega ao ponto da Bíblia dizer que o Senhor, ele se entristeceu muito ao ponto de ter arrependido de fazer o homem, de ter criado o homem. Então perceba o tamanho da maldade em que chegou a humanidade. Mas a Bíblia diz então que Deus, ele achou graça em quem? Em Noé. Deus achou o que, igreja? Graça. Fala assim, Deus encontrou graça em Noé. Aleluia. Não pense você que, porque Noé, ele era alguém especial, melhor do que todos os demais. Não, não era isso. Mas preste atenção aqui. Acontece que Deus, ele separou um remanescente. Amém, irmãos? Ele separou alguém que não se compara e impediu que esse homem, Noé, fosse separado e não se contaminasse com o restante do mundo, junto com os demais. Foi o próprio Senhor que cuidou, que teve zelo, que guardou a vida dele, que guardou a sua casa. E da mesma forma foi o próprio Deus quem o chamou. Deus chamou Noé. E então a Bíblia nos conta a história que ele foi o primeiro homem em que fez conforme tudo o que o Senhor havia ordenado. Conforme tudo o que o Senhor havia dito. Ele fez exatamente igual. Que coisa maravilhosa. Então hoje eu quero compartilhar com você 3 pontos que nós vemos na palavra de Deus, que está de acordo e alinhado com o chamado de Deus, com o propósito de Deus na vida de Noé. E nós percebemos isso em exatamente 3 capítulos. São 3 capítulos e são 3 versículos que nós percebemos que a maneira de Deus fazer, a maneira de Deus trabalhar na vida de Noé. Então, se você virar a página aí, você que está com a Bíblia de papel, se você virar a página, até mesmo aí no seu aplicativo, Gênesis 7:1, você vai ler o seguinte: Disse o Senhor a Noé. Vira a página novamente. 8:1. Lembrou-se Deus de Noé. Vira a página novamente. 9:1. Está escrito o quê? Abençoou Deus a Noé. Então preste atenção aqui. Capítulo 7, versículo 1. Disse Deus a Noé. 8:1. Lembrou-se Deus de Noé. E Gênesis 9:1. Abençoou Deus a Noé. Diga glória a Deus. Irmãos, é tremendo isso daqui. Que em todo
esse projeto de Deus na vida de Noé, em cada versículo, em cada capítulo, começa falando aquilo que Deus estava fazendo e agindo na vida desse homem. Então, primeiramente, Deus o chama, conta ali a história, Deus fala, mostra o projeto que Deus quer, o plano de Deus, fala para ele o que Deus quer fazer. E quando então nós vamos para o capítulo 7, começa então dizendo, disse o Senhor. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você é esse. Primeiro ponto, Deus fala. Vira para o seu vizinho e fala, meu irmão, Deus fala. Quantos creem que o Senhor fala? Amém. Deus fala. E todos nós precisamos estar em sintonia com o Senhor. Porque Deus, Ele quer falar com você. A vontade de Deus é se relacionar, é falar ao seu coração, é falar na sua vida. Então, a primeira coisa que Deus faz é falar. Então, nessa noite eu quero te dizer, nesse primeiro ponto aqui, qual é a direção que você tem recebido do Senhor? Você tem ouvido Deus na sua vida? O que Ele tem falado? Porque preste atenção. Noé, ele estava ali vivendo a sua vida. Em meio a um tempo, a uma geração completamente destruída e corrompida. Não pense em você que ele foi buscar a Deus e buscar um propósito para a vida dele. Não. Mas Deus veio até Noé e falou na vida de Noé. E deu o quê? Deu uma direção. Deu um propósito na vida desse homem. Noé agora, ele tinha um propósito. Que era o quê? Construir uma arca. Porque era por meio dessa arca que Noé iria construir, que Deus então iria salvar toda uma geração. Que Deus então ia salvar o mundo completamente destruído e corrompido. E ele foi canal. Então aqui como nós lemos, no final do capítulo 6, a Bíblia diz que ele fez tudo conforme a direção de Deus. Tudo conforme aquilo que Deus havia falado a ele. Tudo aquilo que Deus falou, ele fez conforme o que Deus falou. Diga amém. Amém. Então, uma vez que Deus fala nas nossas vidas, o que nós devemos fazer? Fazer tudo conforme a direção de Deus. Amém, igreja? Amém. É a direção de Deus. E nós devemos aprender, precisamos aprender a caminhar debaixo de uma palavra. Da palavra que é liberada nas nossas vidas. Acredite. Todos nós recebemos uma palavra da parte de Deus. Não pense que é exclusivo somente para alguns. O restante, os demais, eles não recebem uma palavra. Não é verdade. Não é verdade. Todos nós recebemos uma palavra do Senhor. Todos nós nascemos para um propósito. A vontade de Deus é que todos nós venhamos cumprir o propósito dele, a vontade dele. Por isso é muito importante você ouvir de Deus. E você andar debaixo dessa direção. Debaixo da palavra que Deus libera na sua vida. Amém, irmãos? Amém. Veja bem, em toda a história da Bíblia, quando nós observamos, nós podemos ver que todos os grandes homens de Deus, eles andaram debaixo de uma direção, debaixo da palavra do Senhor. Não é verdade? Quando Deus quis levantar Abraão, o que ele disse? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E eu irei fazer de ti uma grande nação. Então qual foi a palavra liberada sobre ele? Que era para ele sair, deixar ali o seu habitat natural, ir para uma outra região desconhecida, andar em fé, porque Deus iria fazer dele uma grande nação.
Então, a partir desse momento, nós percebemos que Abraão, ele andou debaixo dessa palavra. Ele então começou a viver uma vida de fé, por causa de uma palavra que foi liberada sobre a vida dele. Amém, irmãos? Se nós formos olhar também para Moisés, mesma coisa. Deus quis tirar aquele povo do Egito. O que Deus fez? Foi lá e falou com Moisés. Liberou uma palavra sobre a vida dele. Moisés, tira a sandália dos pés, porque a terra onde você está pisando é terra santa. Se nós formos olhar ainda na história de outros homens de Deus, exemplo, nós olhamos para aquele centurião que chegou em Jesus e ele estava ali apavorado, porque a filha dele estava à beira da morte. E tudo que aquele homem precisava era do quê? De uma palavra liberada na vida dele. E ele falou, Senhor, ao menos uma palavra. Libera uma palavra que eu sei que a minha filha vai ser curada. Amém, irmãos? O que ele precisava era de uma palavra de Deus. Ele foi porque ele queria uma palavra. Veja, ele estava querendo um milagre para a vida dele. Nem era cumprir o propósito de Deus, fazer a vontade de Deus. Então preste atenção. Todos nós precisamos de uma palavra de Deus. Tanto para cumprir o propósito dele, quanto para tudo aquilo que nós almejamos e queremos conquistar no Senhor. Amém? Se é um milagre, busque uma direção de Deus para a sua vida. Se você está precisando de um milagre, seja qual for a área da sua vida, vai para Deus. Espere Deus liberar uma palavra sobre você. Espere do Senhor uma direção. Deus vai dar a direção. Amém? Amém. Olhamos para Paulo, que ainda se chamava Saulo. Ele estava perseguindo a igreja. E a Bíblia conta que ele estava a caminho a Damasco, de uma cidade chamada Damasco. E no meio do caminho, ele ouve uma voz. Que a voz dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E a partir daquele momento, Saulo se transformou completamente. Passou a se chamar Paulo. E ele passou a andar de que maneira? Conforme a palavra que ele ouviu. Porque a palavra deu uma direção para ele. Olha, você vai para tal lugar. E ele foi e permaneceu. Ficou ali. E lá ele estava jejuando. Orando a Deus. Esperando o quê? A direção do Senhor para a sua vida. Amém, irmãos? Quantos estão entendendo isso? Quantos entendem que você precisa viver debaixo de uma palavra? Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Outra coisa. Lá no capítulo 8, a Bíblia diz o quê? Que Deus lembrou de Noé. Presta atenção. Deus, ele fala. Mas Deus, ele também se lembra do que ele fala. Amém? O Senhor, ele não se esquece das suas promessas. Ele não se esquece das suas palavras. Ele não é igual o homem. Deus não é homem. Que fala e amanhã esquece do que falou, esquece do que prometeu. Mas se Deus fala, a palavra de Deus nos mostra aqui que ele se lembra. Acontece aqui nessa história que muitos meses já haviam passado e ainda havia muitas águas sobre a face da terra. E de repente, Deus, ele lembrou de quem? De Noé. Por que ele se lembrou de Noé? Porque foi o próprio Deus que liberou a palavra sobre a vida dele. Deus se lembrou da promessa. Deus se lembrou daquilo que prometera a Noé. Entende isso? E Deus então mandou um vento forte que soprou sobre a terra.
E aquelas águas começaram a diminuir. Aleluia. Segunda coisa que eu quero que você entenda nessa noite, então, que se Deus fala na sua vida, Deus também é poderoso para lembrar e cumprir isso na sua vida. Bem? Veja bem, tem um exemplo que eu quero mostrar para você. 2 Reis, capítulo 20. É uma história bastante conhecida na Bíblia. É o exemplo do rei Ezequias. Quantos lembram? A Bíblia nos fala que, certa vez, o profeta Isaías, ele vai lá no palácio do rei Ezequias e fala o quê? Ele estava enfermo e fala, olha, essa enfermidade aí é para morte. Você vai morrer. Falou bem direto, foi bem direto para o rei Ezequias. Você vai morrer. Essa enfermidade aí é para morte. Então, o profeta vira as costas e sai, vai embora, sai do palácio. Nesse mesmo instante em que ele vira as costas e sai, a Bíblia conta a história que o rei faz o quê? Ele vai orar a Deus. O rei faz o quê? Vai orar. E qual que é a oração dele? Ele diz, quer me matar? Mata-me. Mas lembra-te de quem sou eu. Lembra de que eu fui temente ao teu nome. Lembra que eu fui fiel. Então, o que o rei pediu para Deus? Para Deus lembrar. O que o rei pediu, irmãos? Para Deus lembrar. E sabe o que aconteceu? Deus, preste atenção aqui. Assim que ele acabou de orar, Deus então falou para o profeta. O profeta ainda estava perto, não estava longe. Provavelmente ainda nem tinha saído. E Deus falou, volta lá. Volta. E fala para ele que eu me lembro do que ele fez. Eu me lembro de que ele foi temente a mim. Eu me lembro de muitas das vezes em que ele confiou em mim. E fala para ele que eu vou acrescentar ainda 15 anos de vida. Então, o profeta Isaías volta e libera as boas novas para ele. Olha, Deus se lembra. E Deus está te falando que ele vai te dar mais 15 anos de vida. 15 anos. Amém, irmãos? Amém. Aleluia, que coisa tremenda. Preste atenção nisso daqui. Sabe essa oferta que você está dando para as nações? Não pense você que você está ficando no prejuízo. Ou isso daí vai te fazer falta. Não pense você que isso vai passar em branco. Não vai. Sabe por quê? Deus não se esquece. Pastor, mas foi só R$2. A viúva deu poucas moedas. E até hoje, o mundo inteiro lembra do que essa mulher fez. Com 2 pequenas moedas. Querido, Deus, o Pai Celestial, não esquece. Sabe, Deus não esquece de muitas das vezes que você deixa o conforto da sua casa e você vem adorar a Ele. Que você vem buscar a presença do Senhor. Deus não se esquece de muitas das vezes em que você vem orar e jejuar, que você corre atrás de vidas para levar para o encontro. E muitas das vezes que você paga um preço alto, vai a pessoa não dá a mínima para você, vai em outro e você visita tantas pessoas. Salva 1, 2. Pastor, eu corri tanto, fiz tantas coisas, só consegui fazer uma instrução. Pois é, preste atenção. O Senhor não se esquece. Ele lembra de
cada oração. Ele lembra de cada preço. Ele lembra de tudo. Às vezes você sai da sua casa, não tem uma condução para você ir para a célula, para o culto. E você dá um jeito, você se organiza, você vai. Deus, ele não se esquece. Sabe? Ele lembra de todas as coisas. Sabe, cada lágrima que você derramou lá no seu quarto, eu quero te dizer, o Pai Celestial lembra, querido. Nada passa em branco. Sabe, o Senhor é um Deus que vê todas as coisas. Amém? Amém. Você precisa entender que Deus, ele está, os olhos dele estão sobre toda a terra, vendo todas as coisas. Sabe, essa oferta que os irmãos trouxe da cesta. Ah, pastor, é só 1 quilo de feijão. Pois é, Deus não se esquece, querido. Deus não se esquece disso. Sabe, eu fico tão feliz quando eu vejo essa obra, a igreja trabalhando nessas coisas, porque isso é ser igreja. Essa rifa que você está com ela aí, tem irmãos, eu sei, tem uns que têm mais facilidade, mas tem outros que têm dificuldade, né? É mais acanhado de oferecer, fica meio constrangido. Mas eu quero te dizer, quando você faz isso, você não está fazendo para homens, você está fazendo para Deus. E Deus, ele não se esquece dessas simples coisas que você está fazendo, amém? Sabe aquele irmão que já tem meses que não vem, que não vai na célula, não vai no culto, e você se lembra dele, você vai atrás? Pois é, Deus, ele se lembra dessas suas ações. Ele não esquece do que você está fazendo. Não pense em você que vai ser em vão, não vai. Não vai. Você está acumulando tesouro nos céus. Você está fazendo, não esperando glória de homens, mas é porque você é alguém que tem um chamado de Deus, porque Deus te chamou. E você entendeu um dia aquilo que ele falou. Ide, pregai o evangelho. Então a palavra que ele liberou. Quando ele disse, amai-vos uns aos outros. Sabe, você faz essas coisas é porque você ama. É porque você tem um chamado. Você entendeu a mensagem. Você sabe. A sua carne, as circunstâncias às vezes falam, para quê? Eu não quero saber disso. Para que culto? Para que vender rifa? Para que ter que levar aquilo de alimento, tirar da minha casa? Tanto que está caro. Para que isso? Para que aquilo outro? Sabe por que você faz? Porque Deus chamou você, porque Ele liberou uma palavra sobre a sua vida e você está vivendo debaixo de uma palavra. Amém, irmãos? Porque você vem aqui toda semana e você ouve a palavra. Você recebe uma palavra de Deus na sua vida. A palavra, ela queima no seu coração. Você é incendiado aí por dentro. E a consequência é o quê? Quando você sai, está lá no seu trabalho, está viajando, seja onde estiver, você faz coisas para Deus debaixo de uma palavra. Mas hoje eu quero lembrar você, preste atenção, vou repetir, tudo que você está fazendo será lembrado pelo Senhor. É lembrado pelo Senhor. Amém, irmãos? Aleluia. Isso é tremendo. Então, viva debaixo dessa verdade. Entenda isso. O Senhor não se esqueceu de mim. Eu creio. E é verdade, Deus não se esqueceu de você. Deus não esquece dos seus. Ele não esquece de nada daquilo que você faz. Ele não se esquece das promessas que Ele liberou sobre a sua vida. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Um outro exemplo que nós temos, está lá em Mateus capítulo 21. A Bíblia conta que o Senhor, ele deu direção para os discípulos irem adiante. Eles iriam encontrar um jumentinho amarrado. E era para eles pegarem aquele jumentinho e trazer até o Senhor, que o Senhor iria montar naquele jumentinho. E o Senhor falou, se alguém vos disser algo, vocês irão dizer que eu estou pedindo emprestado e depois eu irei
devolver. E de fato, eles foram. Quando eles estavam lá desamarrando o jumentinho, o dono viu. Oi, o que você está fazendo? Pensou, Edmilson, de repente você vê um cara montando a sua moto. O que você está fazendo? Não, eu vou pegar ela emprestada, mas depois vou te devolver. Tá doido, rapaz? Não vai, não. Não, imagina. Eu estou falando isso porque às vezes você pensa assim, não é. Imagina, Márcio, sua caminhonete, do nada. Até estacionado, um cara tá lá, se trancando ela, ligando, dando partida. Você vê. Não, eu vou pegar emprestada, depois eu te devolvo. Tá entendendo, irmãos? Naquela época, os meios de condução eram essas coisas, era jumento, cavalo. E aí, não, o Senhor pediu emprestado, depois te devolve. Aquele homem, ele impediu? Não. Mas ele confiou na palavra que foi dita a ele. Ele confiou. E de fato, depois ele recebeu seu animal novamente. Amém? Porque o Senhor quem disse. Se Deus falou, se Deus prometeu, ele não é homem para que minta. Pelo contrário, ele é um Deus que cumpre com todas as suas promessas. Amém? Aleluia. E no próximo capítulo, Deus, capítulo 9. O que fala? Deus abençoou. Aleluia. Então, lá no capítulo 7, Deus falou. Amém? Capítulo 8, Deus se lembrou. E agora capítulo 9, Deus abençoou. Aleluia. Olha para cá. É exatamente isso que Deus fez na sua vida. Amém? Amém. Foi Deus quem chamou você, querido. Foi Deus quem liberou uma palavra na sua vida. Aleluia. O Senhor. Foi Deus quem liberou palavras, promessas sobre você. Agora preste atenção. Da mesma forma que Ele liberou uma palavra sobre a sua vida, Deus também, Ele se lembra de cada palavra. Ele se lembra de tudo aquilo que você tem feito. E por último, Deus Ele irá te abençoar grandemente. Você será grandemente abençoado. Veja todo o processo que aconteceu na vida de Noé, que coisa maravilhosa. Em cada capítulo nós percebemos Deus agindo, Deus fazendo, Deus operando, trabalhando na vida desse homem. E é exatamente isso que Deus está fazendo na sua vida. Ele está trabalhando. E a intenção de Deus, olha para cá, é abençoar você. Deus chama, coloca um propósito na sua vida. Sabe quanto tempo que Moisés gastou para construir aquela arca? Quem sabe? 100 anos. Noé levou 100 anos para construir uma arca. Sabe, irmãos? É algo assim, é muito tempo. 100 anos eu poderia pensar, moça, cuidar da minha vida. Eu tenho 3 filhos para cuidar. As coisas, do jeito que esse mundo está hoje em dia, as pessoas estão malignas, as coisas não é fácil não. Eu vou ficar perdendo tempo com a obra de Deus. Vou ficar investindo a minha vida. Uma coisa que eu nem sei se vai dar em nada. Não. Ele se submeteu. Ele fez conforme a palavra que ele recebeu. De acordo com a direção. E sabe qual foi a consequência disso? Ele foi grandemente abençoado. A consequência é essa. Entende? Não pense em você, eu estou gastando a minha juventude, o meu tempo, né? Como que eu fico? Amado, Deus, Ele não se esquece. E Deus vai te abençoar grandemente. A verdade é que Deus já tem te abençoado. Você já tem sido abençoado. Pelo fato de estar aqui, você é abençoado. Amém? Amém. Pelo fato de você
perseverar, você é abençoado. Tem uma história também que nós vemos na Bíblia. Quem lembra do profeta Balaão? Interessante também essa história. Balaão, ele foi contratado para fazer o quê? Liberar palavras de maldição contra a nação de Israel, não é verdade? Ele foi contratado para isso. Ele era o profeta. E a Bíblia então conta que ele subiu num certo lugar, ele estendeu a mão no rumo do povo de Israel, e quando ele começou a abrir a boca para amaldiçoar, o que ele fez? Abençoou. E ele tentou isso não só uma vez. Por fim, ele entendeu, percebeu que não tinha como amaldiçoar aquilo que Deus havia o quê? Abençoado. É impossível haver maldição sobre aquilo que Deus já abençoou. Não tem como. Aleluia. Você é uma bênção. Só existe bênção sobre você, querido. Sabe, nenhum tipo de maldição. A maldição desse mundo não pode alcançar você. Não tem poder sobre a sua vida. Ah, mas é fulano de tal que falou. Seja independente de quem seja, você é guardado pelo sangue de Jesus. Você está debaixo das asas do Senhor. Nada pode tocar você. Isso é tremendo, amém? É muita bênção. É muito favor. Então entenda isso. Veja o quanto isso é sério. Sabe, você entender que você tem um chamado de Deus, que cada palavra, Deus, Ele é fiel e irá cumprir cada uma delas na sua vida. Você já parou para pensar o tanto de promessa que tem na Bíblia? O tanto de promessa é tudo para você. É para a sua igreja, são para os filhos. Para nós desfrutarmos de cada bênção. Então, nós precisamos parar de viver muitas das vezes amedrontados, com medo das circunstâncias, com medo das coisas desse mundo. E olharmos para a palavra e saber que Deus, Ele só tem bênçãos a nosso respeito. Amém? E que aquilo que Ele já abençoou, nada mais pode amaldiçoar. Você não pode mais viver debaixo de maldição, porque você foi lavado com o sangue do Cordeiro. O sangue daquilo que é puro, daquilo que é santo, é sobre você. Você está completamente submerso nesse sangue. Deus, quando Ele olha para você, Ele não vê mais o Márcio pecador, não vê mais o Daniel pecador, mas Ele vê o quê? Alguém completamente lavado, purificado com o sangue do Filho, o Senhor Jesus. Sabe, essa é a maior bênção que nós podemos receber. Sabe, vamos olhar para a vida de José. Preste atenção. Deus, Ele falava com José por meio de quê? De sonhos. José, ele pegou e contou para os irmãos o que Deus estava falando com ele por meio dos sonhos. E como que os irmãos ficaram? Cheios de inveja, todos irados. E qual que foi a consequência disso? Qual que foi a consequência? Ele foi jogado em uma cisterna, em um buraco. Mas preste atenção. Porque Deus já havia falado no coração dele, Deus não se esqueceu de José. Ele estava lá no buraco. Mas Deus se lembrou da palavra. E mesmo dentro do buraco, ele foi o quê? Abençoado. Foi levado para o Egito e vendido como escravo. Mas lá na casa de Potifar, vivendo como escravo, ele foi o quê?
abençoado. Depois ele foi lançado em uma prisão. Mas lá na prisão ele foi o quê? Abençoado. Mas depois ele é levantado a governador. Já que aquilo que parecia ser maldição não resolvia, não tinha jeito de destruir ele, não tinha jeito de tirar ele debaixo da palavra que tinha sido liberada. Agora acontece o quê? Ele é colocado em uma outra posição. Governador agora de toda uma nação. E o que acontece com o governo dele? É um governo grandemente abençoado. Sustentou todos os povos. Sabe? Através do reino dele, do governo dele, Deus fez com que toda uma nação, não somente uma nação, várias nações pudessem sobreviver através daquele homem. Sabe por quê? Porque um dia Deus havia liberado uma palavra sobre a vida dele. Tanto é verdade que quando os irmãos vai até o Egito e eles encontram com o irmão que um dia havia vendido, o que José fala para eles? Fica bravo? Amaldiçoa eles? Vai agora, como se diz, agora eles vão pagar com a consequência? O que nós percebemos? O que ele fala depois? Olha, não foi vocês que me trouxeram para cá. Foi Deus. Deus que me colocou aqui. Deus que me trouxe para o Egito. Amém, irmãos? Amém. Era tudo propósito de Deus. E ele foi grandemente abençoado. Aleluia. Para encerrarmos, preste atenção. Aonde que Deus chama Noé? Capítulo 6. Não é verdade? Sim ou não? Capítulo 6. Sabe, o título dessa mensagem é Virando a Página. Eu quero declarar isso na sua vida. Vire a página da sua vida. Porque cada página que você virar, Deus já te chamou. Agora, cada página que você virar, você vai ver Deus agir na sua vida. Quando você vira a página, você vai ver que Deus, ele fala na sua vida. Ele te direciona. Ele está te conduzindo. Ele está falando, faça isso, faça aquilo outro. Está mostrando o que precisa ser feito, o que deve e o que não deve ser feito. Amém? Isso é viver na dependência do Espírito. Quando você vira a página novamente, você vai ver que Deus, ele está se lembrando de você, de cada palavra, de cada promessa. Ele está se lembrando de tudo aquilo que você tem feito, do seu coração, da sua submissão. Amém, irmãos? E quando você vira a página, você está virando a página para ser abençoado. Eu quero liberar isso na sua vida. Vire a página da sua vida e seja grandemente abençoado. Receba cada promessa para que tudo venha se cumprir na sua vida. Amém? Amém? É isso que eu declaro. Eu quero, em nome de Jesus, irmãos, declarar também. Preste atenção nisso. Que não pense você, mas eu faço parte de uma igreja em que os irmãos são tão poucos. Sabe, Deus, ele falou comigo tanto essa semana. Sabe, Paulo, ele fazia questão de escrever para uma igreja que se reunia na casa. Como se fosse uma célula. Tinha uma família. Sabe, mas ele chamava ali de igreja. Sabe o que é igreja? Onde tem 2 ou 3 reunidos. Ali eu estarei. Quando você está lá na sua casa, Dorivaldo, Lúcia, Tatiele, a igreja está ali. Vocês são uma igreja.
Quando vocês vão lá para a célula, casa do Edmilson, você, sua esposa, você recebe os irmãos. É a igreja se reunindo naquele lugar. O Senhor se faz presente. Amém. Deus está ali, no meio. Entende? No meio. Isso que é precioso. Porque o Senhor, a Bíblia sempre mostra que Ele está no meio. Quando o Senhor apareceu aos discípulos, a Bíblia fala que Ele sempre se colocava onde? No meio dos discípulos. Sempre no meio. João, quando ele tem a visão e ele vê lá os candelabros, ele vê quem no meio? Jesus, no meio das igrejas. Sabe por quê? Ele é quem está servindo as igrejas. Ele é quem está cuidando das igrejas. Sabe por que ele está lá no meio, que João viu lá no meio, os candelabros? Porque ele está ali cuidando para que o fogo, a chama não se apague. Ele está ali cuidando para que as igrejas permaneçam sempre vivas. A chama sempre acesa, o fogo sempre aceso, para que o seu coração esteja sempre queimando pela palavra, sempre apaixonado pelo Senhor. Eu declaro isso em nome de Jesus. Aí você se reúne lá na sua célula, suelta, 4, 5 irmãos. O Senhor se faz presente. Quando vocês oram, o Senhor ele está ouvindo cada palavra. Quando vocês choram ali, o Senhor ele está vendo as lágrimas de vocês. Quando vocês começam a louvar o Senhor está vendo o louvor que vocês estão dando a Ele naquele lugar. Quando vocês oram, o Senhor está ali ouvindo as orações e respondendo as orações de vocês. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Hoje é o dia da nossa Santa Ceia. Então hoje é um dia em que nós participamos da mesa do Senhor para lembrarmos das promessas que Ele fez para nós. Amém? Amém. Para lembrarmos de tudo aquilo que Ele fez por nós. Não é um dia para você olhar para si. Pelo contrário, hoje é o dia que você tem que se esquecer. Esquece essa auto-introspecção, esquece isso. Volte seus olhos, seu coração para o Senhor, para a palavra do Senhor, para aquilo que Ele já tem falado na sua vida. Hoje é um dia de você ser ainda mais abençoado, porque você vai participar da mesa do Rei. Amém? Glória a Deus. Quero convidar a igreja a colocar de pé. 2 irmãos para ajudar com a Santa Ceia. Sai do seu lugar, pegue o pão, pegue o cálice. Oi. O Heitor tá chorando. Quem? O Heitor tá chorando. Ah, o Heitor tá chorando. Aleluia. Amados, é liberdade para você ceiar com quem você quiser. Debaixo dessa palavra, eu gostaria de pedir você, nesse momento, aí onde você está, ore ao Senhor nessa noite. Agradeça a Ele, porque Ele te chamou. Agradeça ao Senhor, porque Ele liberou uma palavra na sua vida. Agradeça a Ele, porque Ele não se esqueceu de você, querido. Deus não pode se esquecer de você.
E agradeça a Ele por cada bênção que você tem recebido. Agradeça a Ele porque você já é abençoado em Cristo Jesus. Aleluia! Por meio de Cristo, você tem livre acesso à presença do Senhor. Sabe, toda a cadeia foi quebrada. O diabo já não tem mais poder sobre a sua vida. Deus te fez livre. Aleluia! Senhor, nós te agradecemos por essas promessas, por esta palavra. Pai amado, muito obrigado, porque o Senhor é o Deus que governa. E o Senhor é que tem governado a sua igreja. Nós estamos, ó Deus, como igreja, vivendo debaixo de uma palavra, debaixo de uma promessa. Senhor, nós cremos na tua palavra. E nós, ó Deus, estamos aqui para que a palavra do Senhor se cumpra em nós. Senhor, nós queremos viver para ti. Sabemos, ó Deus, que não é penoso, muito pelo contrário. Bem-aventurado aqueles, ó Deus, que creem nas suas promessas, que creem na sua palavra e faz cabalmente conforme aquilo que o Senhor diz. Porque da mesma forma que Noé foi grandemente abençoado, a sua casa foi abençoada, seus filhos foram abençoados, o Senhor começou, ó Deus, um projeto novo na terra por meio da família desse homem. Nós também sabemos que o Senhor, ó Deus, tem um projeto através da sua igreja, por meio da sua igreja, por meio dos seus filhos. Senhor, cada um de nós, o Senhor tem um chamado, o Senhor tem dado uma direção, o Senhor tem dado, ó Deus, feito uma promessa, o Senhor tem liberado dons para que esses irmãos venham cumprir a palavra do Senhor, venham andar conforme a direção do Senhor. Pai, nós nos submetemos a essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Levanta o pão. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por este pão. Porque pela fé, nós cremos que este pão é o corpo do Senhor entregue a cada um de nós. Porque foi o Senhor mesmo que disse que o Senhor era o pão da vida. E nós, nessa noite, estamos aqui para comer aquilo que é vida para nós. Porque por meio do seu sacrifício, por meio desse corpo que foi entregue ali na cruz, hoje nós temos vida e temos vida em abundância. Hoje nós somos abençoados por meio desse corpo. E nós te louvamos e te agradecemos. Aleluia. Levante o cálice. Senhor, esse é o sangue da nova aliança. O sangue que nos lava, o sangue que nos purifica. O sangue, Senhor, que nos faz ter livre acesso à presença do Pai. Senhor, muito obrigado pelo teu sangue. Senhor, nós cremos que não há nada mais precioso do que o sangue do Senhor. Ah, Senhor, como é maravilhoso saber que nós já fomos lavados por esse sangue. E não há mais condenação. Não precisamos mais viver debaixo de condenação. O diabo já não tem mais poder. Senhor, o teu sangue nos libertou por completo de uma vez por todas. Hoje nós somos completamente livres. Hoje nós somos chamados filhos do Senhor, porque por meio desse sangue nós somos comprados. E por meio desse sangue recebemos o poder para nos tornarmos filhos de Deus. Aleluia. Obrigado. Glória a Deus.